Assim, é palavra mesmo de sabedoria. E pode acreditar que tem muitos homens e mulheres ao redor do mundo que, mesmo sem eles serem cristãos, têm princípios descritos em Provérbios que eles aplicam na vida deles, e que nós, como cristãos, Salomão, ele deu uma aula, ele deu uma aula sobre a vida, principalmente também sobre o casal. E olha que ele foi um homem que teve, acho que 700 mulheres, fora as concubinas. Então, assim, a que ele encontrava hoje, ele só iria encontrar daqui 2 anos. Então, ele foi o homem que mais teve sogra e mais teve cunhado. Ele foi o homem que mais teve sogra, sogro também, né? E cunhado. Então, ele fala, mas ele fala com propriedade. Uma coisa que muitos que não são cristãos fazem, que está descrito aqui no livro dos Provérbios, uma das coisas que eles fazem, que Salomão já falou antes, é que eles não têm o seu dinheiro aplicado numa coisa só. Sabia disso? Pode olhar aí. A maioria desses homens de sucesso aí, eles não têm um negócio só. Os seus recursos não estão aplicados em uma coisa só. Isso a Bíblia nos ensina, sabia disso? Porque ela sabe que viria tempos de crise. Então, uma coisa pode estar indo mal hoje, mas a outra está indo bem. Ele escreveu sobre isso, falou sobre casamento, sobre criação de filhos, a nossa mocidade, a nossa velhice. Então ele fala de tudo, ele ia ali no auge da sua mocidade. Mas já quando ele já maduro, já velho, já vivido, experimentado, com certeza arrependido de muitas coisas que ele fez, uma delas ele vai dizer assim: é melhor ir na casa que tem luto, do que na casa que tem festa. O homem que fala uma coisa dessa, irmãos, a gente precisa sentar. E ele também disse mais, falando a respeito da sabedoria, ele disse assim que uma cidade passou por um período de crise, mas morava naquela cidade um homem sábio, e pela sabedoria daquele homem, aquela cidade foi livre. Porém, depois aquele moço foi esquecido, porque ele era pobre. Quem é sábio prospera, irmãos. Disse que ele ficou esquecido. Ele não aplicava para ele mesmo aquilo que ele... E como nós ainda estamos em tempo de projetar, porque janeiro ainda, irmãos, ainda dá tempo. Se você não fez, faça o seu projeto. Se você ainda não sentou, faça o seu projeto. Olha o que Jó vai dizer, irmãos. E olha que Jó ele estava atravessando um momento na vida dele que Jó, ele sofreu na vida conjugal, Jó sofreu na saúde, na família e nas finanças dele. As 4 áreas mais importantes da vida de um homem. Vamos mudar aqui: a família,
família, a saúde, só que ele lá foi o inverso. Primeiro, ele perdeu os filhos, a família, atacou a família dele, depois atacou os bens dele, e depois atacou a saúde dele, e por fim ataca o casamento. A esposa dele chega a ponto de dizer para ele: olha, você ainda mantém a sua integridade, mesmo diante desse caos que você tem vivido, amaldiçoa ao seu Deus e morre. E aí ele vai dizer: falas como uma louca. E aí ele diz assim: receberíamos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Porém, nisso Jó falou sem conhecimento. Ele disse assim: falei de coisas das quais eu não entendia, e essa era uma delas. Uma das coisas que Jó não entendia, essa era uma delas. Qual delas? Receberíamos o bem de Deus e não o mal? Deus me deu, Deus tomou. A Bíblia diz que os dons e a vocação são irrevogáveis. Uma vez que Deus te deu, Ele não toma, meu irmão. Se Deus tivesse que tomar mesmo, Deus tomaria de Satanás, e os nossos problemas, nós não teríamos problema mais com Ele, entendeu? Nem o que Ele tinha, continuou com Ele. O que era dele, continuou com Ele. A única coisa que Ele perdeu foi a posição dele, e nele perder a posição dele, ele perde a vida eterna que ele tinha. E no ele perder a vida eterna, ele tem também a separação. Mas o poder que ele tinha, a influência que ele tinha, isso ele não perdeu nada. E aí a gente vai dizer que Deus deu, Deus tomou. Deus deu, Deus está dado. Então não se esqueça disso. Deus nunca vai te dar uma coisa e depois vai tomar. A Bíblia diz que é sem arrependimento. O que Deus faz por nós é sem arrependimento. Receberíamos o bem. Deus é amor. E a Bíblia vai dizer assim, que nele não há sombra e nem variação. Deus não varia, meu irmão. A uma hora ele é bom, outra hora ele é mau. Não. Deus é bom o tempo todo. Então receberíamos o bem de Deus e não receberíamos dele o mal? O mal Deus permite. Não provém dele. Mas vamos ver o que Jó diz lá em... Não, vamos ler primeiro o outro texto que me levou nesse. Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Olha aí, para nós, agora no início do ano aí, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tudo aquilo que você almejou para o ano passado, para 2025, que não deu certo, que não funcionou, que não saiu do papel, esquece o ano passado. Esquece, irmão, porque não tem agora mais como nós voltarmos lá, não dá mais. O único que tem esse poder de voltar no passado e ir no nosso futuro é Deus. Ele sim. Mas nós não podemos voltar e também não podemos ir. O que nós temos que fazer então? Viver o presente, o nosso hoje, o nosso tempo que se chama hoje, o nosso tempo que se chama agora. Então por isso nós devemos
ficaram para trás. Principalmente, e eu disse isso aqui, não foi aqui, mas eu vou dizer aqui. Pode acreditar que para esse novo ano Deus trocou as nossas vestes. Oh, glória! Deus trocou as nossas vestes, porque tem coisas que nós vamos viver nesse ano que a roupa do ano passado não dá mais. Glória a Deus! As conquistas que nós tivemos no ano passado, elas nos trouxeram até aqui, e agora daqui é roupa nova, meu irmão, é odre novo, é vinho novo. É isso que nós precisamos. Muitas vezes nós queremos viver algo novo com roupa velha. Nós queremos algo novo, mas com uma bagagem velha. Nós queremos algo novo, com atitudes velhas, com um recipiente também velho. E o recipiente velho, ele não suporta algo novo. O recipiente velho, está escrito isso. E lhe chega de remendo, meu irmão, chega de remendar, chega de remendo. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que adiante de nós estão. Então vamos ao que foi dito ontem, vamos viver a cada dia como se fosse o último dia, mas vamos ter projeto para até o dia 31 de dezembro. Amém. Vamos projetar para até o dia 31 de dezembro, mas vamos viver cada dia como se fosse o último dia. Vamos viver cada dia como se fosse o último dia, como se a gente fosse fechar os olhos e a hora que nós abríssemos os olhos, mais uma vez, nós já estivéssemos diante do nosso Senhor. Então vamos viver a cada dia como se fosse o último dia. O 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus em Cristo Jesus. Eu até falei aqui pela manhã, nós precisamos lembrar que nós não estamos em uma corrida de 100 metros, e também nós não estamos em uma corrida de, a São Silvestre parece que é 15 quilômetros, né? Nós não estamos em uma corrida de 15 quilômetros, irmão, aonde os caras dão tudo de si, né? E está sendo aí, os brasileiros contentaram com o terceiro lugar, ganharam o terceiro lugar no passado, ganhou o terceiro lugar esse ano, e para eles está ótimo. Para mim é uma vergonha, contentando com o terceiro lugar. Se ano passado é porque treinaram para esse ano da mesma forma que treinaram no ano passado, entendeu? Por isso o resultado foi o mesmo. Eu sei que vocês vão ouvir e podem até falar, mas a verdade é essa: não ganharam porque treinaram da mesma forma e tiveram o mesmo resultado. Aí quer falar que os quenianos, quer falar lá que os africanos são os melhores, que é isso, que é aquilo, fazendo piadinha, porque treinam correndo um leão atrás deles. Corra você também. É porque senão nós vamos continuar tendo os mesmos resultados, irmãos. Nós precisamos mudar isso. E nós não estamos numa corrida aí de 100 metros, de 15 quilômetros. Não, nós estamos numa maratona. Nós precisamos de ir sempre, E vai, deixa eles passar igual um foguete. Deixa aí. Até porque quem chegou lá, o hino só será cantado quando o último atravessar a linha. Não esquente com isso. Não fique, porque fulano chegou ontem, não tem problema.
num avião a jato supersônico aí, de última geração, que atravessa o oceano aí, vai daqui lá para a China sem parar. Tem umas aviões aí que, teve um dia desse que eu estava até olhando isso, como é que eles fazem o trajeto de voo. Sempre eles fazem a escala, porque, tipo assim, se ele vai voar 100 mil quilômetros, ele não pode voar 100 mil quilômetros em cima do mar. Ele só pode, se ele sai daqui, ele pode voar, quando ele estiver a 50 quilômetros do mar, no mar, ele tem que só estar a 40 de terra. É um negócio parecido assim. Ele não pode, a viagem dele inteira ser em cima da água. Então, não tem problema se eles vão passar. Vai com o seu bimotor, tranquilinho. E eu já voei nenhum, irmãos, misericórdia. O negócio tem hora que dá aquelas abaixadas. E a pastora Rosa até falou comigo: você já voou antes desse desafio? Eu falei: ô pastora, eu só andei de carro até hoje. Só andei de carro. Não, mas você está andando bem. Você está indo bem. Para quem está indo a primeira vez, eu vim lá de Ipatinga com eles. E aí o avião, tinha hora que dava dava uns negócios meio doidos lá. Irmãos, então, vai ali, ó, tranquilinho. Mas sempre, não pare. É o que a Bíblia está dizendo: prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Porque todos nós, todos que disputam aí, igual nós estamos falando aqui da corrida, eles lutam para ser coroados. Eles lutam pelo prêmio, pela coroa corruptível, e nós pela coroa incorruptível. Então vamos buscar ser coroado. E todo aquele que luta, sabe que ele precisa lutar legitimamente, não é de qualquer jeito. Já foi dito aqui quais são as armas que nós devemos usar. As nossas armas, irmãos, elas são espirituais em Deus. São armas espirituais. Que armas são essas? Vamos começar pelo jejum. Vamos começar aí pela oração, pela leitura da palavra. Jesus, ele disse: as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e vida. Então, quer ter vida? Leia a palavra, se alimente da palavra. Aí, ó, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora sim, nós vamos ler o Jó 22. Olha o que o Jó 28 vai dizer. Se projetas alguma coisa, ela vai fazer o quê? Sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Parece até que eu vejo Jó vendo Jesus falar, porque Jesus depois fala igual quase o que Jó falou aqui. Mas vou repetir: se projetares alguma coisa, ela te sairá bem. Então, irmãos, acredite que o que você colocou aqui no seu projeto de vida, para esse ano, se você ainda não fez, ainda está em tempo. Ainda tem aí, ali. Mas o que você não pode fazer é deixar de fazer, é deixar de crer. Porque senão eu lamento, porque quando chegar dezembro, o seu resultado será o mesmo. Será que o nosso resultado será o mesmo dos brasileiros, mesmo do ano passado?
mas parece que um ganhou. O que ficou em segundo ano passado da corrida dos homens ganhou esse ano, e ganhou com larga vantagem do segundo. E o brasileiro, como o ano passado chegou em terceiro, esse ano ele chegou em terceiro de novo. Ele contentou com o terceiro lugar. Deixa eu ser seu treinador. Nunca corri, mas se você acreditar no que eu falar, ano que vem você ganha. Amém. Irmãos, tem que mudar a forma. Falar, como é que foi que você fez? Não, eu fiz assim, 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 assado. Não, então vamos aumentar aqui. Ah, mas não, irmão, ué. Você quer ganhar? Você quer ser o campeão? Ou você quer ficar lamentando depois? Ou você quer ficar satisfeito? Lembra lá daquele moço? Lembra daquele moço lá do tanque? Quando Jesus chegou lá e perguntou para ele: você quer ser curado? Ah, Senhor, mas eu não tenho ninguém que me coloque lá no tanque. Quando eu vou, já foi outro antes de mim. Você quer continuar assim? Toda vez que você for, já foi outro antes? Você vai contentar com o segundo lugar? Ninguém lembra de segundo lugar, não, irmão. Só lembra de quem foi campeão. Me perdoe, ninguém lembra disso. Quem que foi vice-campeão brasileiro ano passado? Ninguém lembra. Lembra do campeão. Lembra do campeão. O vice, né? Então, é isso. Ó, se projetares alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. A luz brilhará em teus caminhos para quê? Irmãos, pode ser que a gente começa sem saber como, mas aí a gente começa e as coisas começam a caminhar, as coisas começam a fluir, as coisas começam a dar certo. É aquilo que nós falamos pela manhã. É hora de nós pararmos de falar do buraco e passarmos a falar da corda que Deus está mandando para nos tirar de dentro do buraco, de parar de pensar no buraco e pensar na escada que está nos tirando desse buraco. Vamos tirar os olhos do buraco e passar a pensar na corda, a pensar na escada, a pensar no jeito de sair. Porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos muitas vezes uma ideia. Vai ter tempo que muitas vezes o que nós precisaremos é de tempo. Muitas vezes, diante de decisões que a gente tem que tomar, decisões difíceis a serem tomadas, a única coisa que a gente precisa é de tempo. Para quê? Para que a gente sente, respire e comece a buscar. Para quê? Para que a resposta venha, a solução venha. Agora vamos ver o que Jesus diz lá em Mateus 5,16. Olha o que Jesus ele diz para nós: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então lembra lá do Jó falando? Se você projetar alguma coisa, isso vai lhe sair bem, e a luz vai brilhar. Que luz? Aí Jesus está dizendo: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, as vossas, e não as dele, as vossas, as nossas boas obras, para que glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então isso é necessário nesse tempo, nesse início de ano. Então vamos prosseguir, vamos avançar, sabendo que nós não estamos em uma corrida de 100 metros, nós estamos em uma maratona. Não precisa
aprendi? Fazer sem falar. Faz sem falar nada, entendeu? Você simplesmente faz. Porque você fica quietinho, ninguém está sabendo de nada, ninguém vai te oferecer nada, irmão. Estou falando aqui, é sério mesmo. Fala aí, você vai começar amanhã. Você vai começar pelo seu local de trabalho amanhã. As coisas que você mais gosta é o que eles vão pôr de café da manhã. Essa é a verdade. Nos dias de jejum de Daniel, eram os dias que tinha biscoito de queijo, tinha queijo, e eu falando, Jesus, misericórdia, entenderam? Mas eu não falava nada, ficava quieto. Aí eu ia lá, tomava. Algumas vezes eu levei um chazinho, até dentro do meu carro ainda tem lá um saquinho de chá. Aí eles me viam fazendo, mas não falava nada, e eu também não falava nada. Outras vezes eu ia lá e tomava só água com açúcar. Falava assim, me dá um tiquinho dessa água aqui. Esse ia fazer café e eu falava, me dá um tiquinho dessa água aí. Pegava a água doce e quente antes e bebia. Já estava. Irmãos, que luta! Mas é assim. É assim. Entendeu? Para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então não desanime. Não desanime, ainda que a gente não esteja conseguindo ver. Nenhuma coisa eu vou te dizer aqui agora. Às vezes nós cobramos resultados. Às vezes a gente, por quê? Porque nós somos imediatistas, a gente quer começar a fazer e já logo quer ver resultados. Como que você não se cobra resultado lá no seu local de trabalho? Quantos anos você está lá? Quantas vezes você já foi promovido? Às vezes você chegou lá e faz as mesmas coisas que sempre faz. Chega sempre no horário vai embora. Aí a gente pensa, já está bom, né? Eu chego no horário, saio no horário. Ou seja, nós estamos fazendo sempre aquilo que nos foi proposto. E aí Jesus ele diz que quando isso acontece conosco, quando a gente só faz aquilo que é pedido, o que a gente deve fazer então? Passar a chegar mais cedo. Passa a chegar mais cedo. Se precisar de sair um pouquinho mais tarde, você sai e fala, não, conta comigo, estou aqui, pode deixar. Estão entendendo? Porque senão, irmãos, infelizmente vai ser as mesmas coisas. E nós precisamos mudar isso. Porque ninguém vai confiar coisas grandes nas mãos de pessoas que eles não sabem se podem confiar na hora que precisar. Amanhã mesmo, até que agora parou. Amanhã era o dia que a loja abre mais cedo, abre 6 horas da manhã. Abre 6 horas da manhã. É um negócio. Só que aí quem chegava cedo para abrir, 5 horas vai embora. 4h30, já estava arrumando para ir embora. Não, mas eu cheguei cedo. Né? Quando é assim, os primeiros a ir embora. Mas aí é isso. Que você tenha um ano de sucesso. Um ano de vitória. Amém. Que de fato, de verdade, os homens venham olhar
pode acreditar que os nossos projetos, os nossos planos, tudo aquilo que nós fizemos que foi alinhado com Deus, esses planos, esses projetos, eles vão nos manter de pé. Eles vão fazer com que a gente deite tarde, levante cedo. Porque quem tem sonhos grandes, é assim que acontece com isso. Deita tarde e levanta cedo. Se coloque de pé. Vamos